Fala pescador, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, passar uma dica aqui na montagem de manhoso, tá? Basicamente o que vamos precisar para essa montagem são os EVAs, né? Uma cola instantânea. Eu uso para chicote uma linha 0,50, tá? Uma agulha catéter, uma agulha de crochê, um palito de dente, um cortador de unha e uma linha da espessura 0,80, né, da bitola 0,80, para poder retificar. Vendem em muitos lugares a linha já retificada. Eu acho, na minha opinião, não compensa comprar e é muito simples para retificar, né? Para fazer o corte, pessoal, da linha, eu uso aqui o palito de dente, coloco ponta a ponta aqui e corto. Eu tenho o costume de cortar bastante, retifico tudo de uma vez, depois eu pego aqueles potinhos de MM e guardo tudo dentro dele para não perder, né? Mas como hoje é um vídeo só para mostrar para vocês, explicando, vou cortar só dois, tá? Coloquei dentro da panela só um pouquinho de água no fundo, só para cobrir o fundo, para não ter contato direto com a lata. Dá também, só que é mais fácil para queimar a linha. Coloca aí dentro, já levanta a fervura e começa a retificar essa linha 0,80. Coisa simples e rápido, sempre atento para não passar do ponto. E foi assim que saiu a linhazinha, ó, retinha. Então eu não vejo necessidade de comprar a linha retificada. Compro um carretelzinho desse aqui, dá para muitas e muitas antenas. Às vezes acaba o EVA e a linha ainda continua. E no centro do meu manhoso, eu gosto sempre de mesclar, tá? Vou fazer um manhozinho branco e o centro dele preto. Vou colocar em base o pretinho, passo a agulha nele, que aqui vai ser minha agulha de apoio, né? E com a agulha catéter eu vou fazer os furos lateral. Pessoal, eu não gosto de deixar retinho assim, tá? Eu prefiro deixar ele um pouquinho mais pro lado, passo dos dois lados para ficar um pouquinho mais aberto a borboletinha, ó, tá bom? Como eu cortei em diagonal, fica mais fácil para mim passar. Coloca ali, vem trazendo e empurrando junto. Aí passou a ponta. Aí, como eu cortei a haste em diagonal, consigo colocar a pontinha dentro da agulha, passar por dentro. Fica mais fácil para mim passar no EVA, né? E assim fica a minha primeira passada de haste, tá? Depois eu viro a agulha, sempre rente a agulha, ó. E a outra, o mesmo processo. Passei ali, puxo até a agulha sair. Ó. Vou passar agora as principais. E agora vou estar passando as laterais do meu manhoso. Passei aqui o primeiro, já passo o segundo. A colagem, pessoal, eu deixo sempre por último, para mim poder ver a distância do EVA de um para o outro.
Aí, pessoal. Aí eu particularmente começo colando a parte de baixo, tá? Aqui queimo um pouquinho a ponta dele, bato com o isqueiro ou na mesa mesmo, só para criar uma ondulação para dificultar o EVA sair da haste. Queimo o outro lado já. Beleza. Aí, ó. Pego minha cola instantânea. Dou um pinguinho bem sutil, tá? Para não ficar muito grosseiro de cola. Puxo o EVA até a ponta. Dou uma apertadinha para fixar melhor. Do outro lado também. Puxo aqui também. Aperto legal. Aí beleza. Parte de baixo colada. Aí eu sei que a distância do meu EVA de baixo será essa. Agora vamos ajustar os EVA de cima. Vou puxar, passar um pingo de cola. Desço até onde eu quero esse EVA. Essa é a distância que eu gosto de usar, tá? Não é uma regra, isso aqui você habitua, você coloca da forma que você gosta. Vou descer de baixo, um pouquinho mais para baixo, e vou queimar a pontinha. Ó, repare o arquinho que fica. Deixa eu focar. Ali. Do outro lado a mesma coisa. Puxar a agulha um pouquinho mais para baixo. Aí aqui a gente vai começar a medir. Ó. Tá vendo que bateu certinho a medida? Então tá legal. Aqui a gente vai colar os dois lados e já eu volto para mostrar para vocês a próxima parte. E assim ficou nossa primeira parte do manhoso, tá? Esse aqui lembrando que é o borboleta, tá? EVAs de 10 milímetros. Pessoal, e na linha do chicote, eu gosto de passar 3 EVAzinho primeiro. Primeiro passou. Segundo passou. E o terceiro passou. Agora eu passo pela borboleta, né?
pelo manhoso. Passo mais um EVA. Passou. E não menos importante, né? O melhor, o mais importante, o anzolzinho. E não menos importante, o anzol. Aí você pega a miçanga da sua preferência. Aqui na minha cidade bate bastante as coloridas, tá? Rosa, verde, verde com rosa. Ração empanada, mexerica. Aqui, ó. Fazer com essa bolinha de futebol rosa. Pessoal, o nó, eu gosto do nó rapala, mas eu faço de uma forma simples. São diversas formas de fazer, tá? Eu faço um nozinho simples, passo pelo olho do anzol, ó. Dou 2 voltas, aqui, ó. 2 nozinhos cego, ó. 1, 2. Coloco a distância que eu quero, né? Do anzol. Aperto bem ele. Aqui, beleza. Corto a sobra, cuidado para não cortar a outra linha. E passa esse primeiro anzolzinho, esse primeiro EVA aqui dentro do nó. Puxo, cuidado, isso aqui costuma espetar, né? Furar o dedo. Pego o palito de dente. Passo aqui por dentro, ó. Corta a ponta dele. Cuidado na hora de cortar o palito, para vocês não cortarem a linha. Já cansei de aprontar essa façanha, ó. E aqui segura assim só para não espirrar o palito. Ó. Eu passo até o final dele para não perder a ponta do palito, senão depois não consegue passar por dentro do EVA ou vai pegando outros palitos. Eu faço assim para não perder. Aqui no último eu já posso cortar a parte de cima e a parte de baixo que eu finalizei. Pessoal, a borboletinha em si eu não gosto de prender ela, eu deixo ela mais solta assim, porque na hora do arremesso que eu recolho, o EVA vai bater aqui. Então para mim não tem problema deixar ela solta, só regulo a altura, o tanto que ela pode correr ali, tá? Os EVA eu deixo mais ou menos com 5 dedos um pro outro, dependendo de como tiver, deixo um palmo e vou regulando. A altura do chicote, isso aí é a gosto, tá? Eu particularmente eu coloco 5 braçadas bem abertas, tá? Que dá um pouco mais de 5 metros. E vou diminuindo conforme os peixes estão subindo. Se eu ver que o peixe está subindo um pouco mais, né, mais rápido, eu diminuo o chicote, mas é muito raro eu diminuir, sempre dá bastante ação. Eu tenho bastante reação dessa forma, então não vejo necessidade toda hora ficar diminuindo o chicote, e assim atrapalha as outras pescarias também. Senão toda vez ficar trocando o chicote, né? Então é muito mais fácil montar uma com chicotão e deixo uma com chicote um pouco menor. E vou
intercalando entre os EVAs, mas o chicote é muito raro eu trocar, só quando eu vejo que realmente é necessidade, né? E aí fica o videozinho para vocês aí, espero que vocês gostem, tá? Esse aqui é o primeiro de muitas dicas que eu vou passar, e uma próxima vou tá usando ele na pescaria e mostrando os resultados para vocês que traz, tá bom? E tem outras, né, outros modelos do manhoso, outros modelos do EVA, e eu vou trazer para vocês aí, vendo que vocês gostou. Aí eu trago o chifrinho, o chifrão, tá? E aí fica a minha dica para vocês aí. Fiquem com Deus, até uma próxima. Deus abençoe a vida de vocês.